E enquanto Choi Baek-yeon permanecia parado pelo tapa que havia recebido, a interesseira imediatamente dizia: por causa da Nexus alguém quase foi aleijado para sempre. Um perdeu todo o seu dinheiro. Outro perdeu um amigo que era sua família. Isso tudo foi por causa da Nexus, aqueles malditos. Irmão, você não vê, é tão óbvio que eles vão te descartar após te usarem. Eu te peço desculpas por te abandonar. Então, já chega. E irritado Choi Baek-yeon rapidamente a responde dizendo: por que isso agora? Kim Dong-yeon ouvindo isso, ele pede que Choi Baek-yeon pegasse leve quando for responder à interesseira, pois ela estava, e ainda está sofrendo. E ele ainda diz que Choi Baek-yeon é bastante resistente, porém ele está sendo usado para se sacrificar por pessoas que nem se importam com a vida dele. Então, Kim Dong-yeon estende a mão e diz que ainda não é tarde demais para ele, pois ele ainda pode recomeçar novamente. Então, Choi Baek-yeon apenas encara a mão do ruivo. E imediatamente, ele se recordava, mais uma vez, do seu passado, de como ele era fraco. E de cabeça baixa, Choi Baek-yeon rapidamente erguia sua mão para apertar a mão do ruivo, fazendo assim a interesseira ficar surpresa e com lágrimas nos olhos. Já Kim Dong-yeon abre um sorriso de satisfação. E em seguida eles apertam as mãos. E o encarando de canto de olho. Choi Baek-yeon rapidamente puxava o ruivo. E imediatamente dava uma macetada nele. Choi Baek-yeon então dizia: não pense que pode me fazer mudar de ideia, seu otário. Eu nunca trairei o meu irmão mais velho. E em seguida, ele após tombar a interesseira, ele batia com o ombro na porta para poder sair. E irritada, a interesseira dizia que o seu irmão era muito idiota, e ao mesmo tempo perguntava ao Kim Dong-yeon se ele estava bem. Mas Kim Dong-yeon apenas responde que ele é um cabeça dura. E pede que a interesseira fique relaxada, pois as palavras dele e dela acabaram o acertando primeiro. E ele ainda fala que assim que Choi Baek-yeon se encontrar com o Kim Cheol-soo e for desprezado por ter falhado, será nesse momento que ele entenderá tudo. Já no prédio do Kim Cheol-soo, era possível ver ele e sua equipe trabalhando no monitoramento das ações. Então rapidamente um deles grita que a performance está menos 20% e subindo para menos 32%. Ouvindo isso, Lion King abriu um sorriso. Então, Lion King dizia: está caindo antes do esperado? Eles devem estar em pânico mesmo. Já Kim Cheol-soo abriu um sorriso e diz: bem, isso não é problema nosso, né? E se virando, Kim Cheol-soo dizia: bom trabalho a todos. Vamos encerrar por hoje. Porém, algo dá errado. Fazendo assim, um dos funcionários gritar de desespero, ao mesmo tempo que dizia: subiu 6%. Agora está em menos 14%. O valor de compra está decolando. Desse jeito. Parece que houve uma interferência externa. Então imediatamente, vemos ele orquestrando tudo, pelas sombras. E em pensamento o loirinho dizia: short selling igual a apostar na queda das ações. Em outras palavras, eles perderam bastante dinheiro se as ações começarem a subir. E novamente no prédio do Kim Cheol-soo, os funcionários da empresa, em desespero. Mas eles rapidamente começam a procurar maneiras alternativas para tentar fazer cair novamente os preços das ações. Porém, já era tarde. E imediatamente eles recebem a notícia que as ações subiram para mais 18%. E repentinamente, Lion King recebe uma chamada, porém não é revelado quem e que está ligando. Já os funcionários de Kim Cheol-soo começam a entrar em desespero novamente, pois não sabem qual o motivo de tudo estar dando errado do nada. Deixando assim, Kim Cheol-soo extremamente irritado. Mas, rapidamente Choi Baek-yeon aparece. E enquanto os seguranças o seguravam, Choi Baek-yeon dizia que o plano dele havia dado errado. Então, ele pede que o irmão dele o ajude, pois o plano havia dado errado,
Porém Choi Baekhyun afirma que se o irmão dele o ajudar agora, o plano desta vez pode dar certo. Então Kim Cheol-soo pede que seus homens o soltassem. E sorrindo, ele diz: "Meu irmão Cheol-soo." Mas, ele era imediatamente amaciado no peito, fazendo assim sair um pouco de ketchup. E enquanto Lion Kim ficava no telefone, Lee Moon-gil ficava um pouco surpreso com esta cena. Então Kim Cheol-soo avança para dar uma segunda macetada, só que dessa vez uma no queixo. E enquanto ele voava alguns metros, Kim Cheol-soo dizia: "Se você gostava tanto de mim, devia ter batalhado até ir de arrasta para cima. Se você tivesse pelo menos feito isso, nós teríamos ganhado mais tempo. Infeliz inútil." Choi Baekhyun então se encontrava apagado. E ainda de costas Kim Cheol-soo dizia: "Moon-gil, parece que não poderei manter minhas mãos limpas de novo. Junte todos os executivos." E sorrindo, Lee Moon-gil falava: "Cheol-soo, isso quer dizer que nós vamos?" Já Kim Cheol-soo rapidamente dizia: "Exatamente. Vamos acabar de uma vez por todas a nossa relação com aqueles infelizes." No dia seguinte, no prédio do Kim Cheol-soo, era possível ver Lion Kim e um funcionário, incrédulo no que ele acabou de ver nas notícias. Aonde dizia que algo nunca antes visto havia acontecido, a empresa do loirinho havia comprado o jogo, o Pascal. Já o loirinho estava morrendo de rir, pois ele fez com que as ações subissem sem parar. E com um sorriso na cara, o loirinho falava: "Agora Kim Cheol-soo, por eu ter feito isso, as suas opções foram bem diminuídas." Já em um colégio, era possível ver ele, Kim Cheol-soo, junto de muitos membros da elite da Nexus. E dentre eles, estavam os executivos da Nexus. Executivo do Distrito Gyeongsan, Baek Dong-cheonchon. Executivo do Distrito Jeollala, Jo Seon-gil. Executivo do Distrito de Gangwon, Kim Ji-yeol. E ele, o executivo do Distrito de Chuncheon, Lee Moon-gil. E os encarando, Kim Cheol-soo dizia: "Vou ser curto e grosso. 2 anos. Nesse tempo, conseguimos dominar a nação inteira, coisa que ninguém havia feito antes. Não apenas provamos nossa força, mas conquistamos uma quantidade massiva de dinheiro. Mas vocês devem ter notado que quando Park An-jun voltou, outros vermes, que esmagamos antes fizeram o mesmo. Isso não pode continuar assim. A Nexus tem seu orgulho, certo? Então antes do fim do dia, capturem o idiota, chamado Park An-jun, e o façam ele se ajoelhar na minha frente. Assim faremos o país entender quem manda, quem nós somos, e o tipo de monstros que existem na Nexus." E ao ouvirem isso, todos ali vão ao delírio. Porém, Kim Cheol-soo ouve um barulho. E ao olhar, ele vê um carro se aproximando, em alta velocidade. E imediatamente ele arrebenta os portões, fazendo assim os membros da Nexus ficarem surpresos. E sem perder tempo, ele para logo na frente do Kim Cheol-soo. Já Kim Cheol-soo ficava imóvel. E sem demora, eles descem do carro. E ao mesmo tempo, o loirinho chamava todos ali de delinquentes de merda. E ó, saudando, o loirinho dizia: "Já faz um tempo, hein, Kim Cheol-soo? Você se lembra do que eu disse em nosso último encontro? Que você não será capaz de manter a cara séria da próxima vez que nos víssemos. Como é suportável." Já Kim Cheol-soo dizia: "Nunca pensei que você viria aqui pessoalmente. Você é um tipo absurdo de maluco." O loirinho então abriu um sorriso e fala: "Bem, eu não conseguiria te vencer sendo só um pouco louco. Mas estou desapontado. No fim, vamos resolver tudo com os punhos, certo? Então, que tal? Resolvemos isso, num 3 contra 3. Mas,
Kim Cheol-su apenas responde: lamento te desapontar, mas não curto joguinhos infantis. E dando risada, Oh Jun-woo diz: joguinhos? Você acha que eu sugeri isso para decidir quem é o mais forte? Claro, colocaremos as cartas na mesa. Se vocês vencerem, vou receber um prejuízo, e os deixar em paz. Claro, também desistir de qualquer vingança futura. Mas se vocês perderem, vou transformar vocês em mendigos. E a Nexus será destruída para sempre. Não são condições até que decentes? Bom, mas se você não pode aceitar, então isso significa que você está com medinho? E a única coisa que posso pensar. Mas ao ouvirem isso, os membros da Nexus começam a duvidar de Kim Cheol-su. Porém, rapidamente, Kim Cheol-su diz que isso não é uma oferta ruim. Porém, ele acrescenta mais uma condição: a de entregar o Park An-jun para eles. Pois, Kim Cheol-su afirma que só se sentirá melhor quando ele, no mínimo, puder destroçar um braço ou uma perna do prota. E escutando isso, o prota rapidamente responde: cai dentro, se puder. Oh Jun-woo então diz: beleza, então o contrato foi estabelecido. As regras são: nenhuma dos lados pode continuar lutando se perder. E nossos participantes são esses 3. E vocês? Kim Cheol-su rapidamente responde dizendo: eu, Lee Mon-gil. E o meu executivo, de Gangwon, Kim Jiao. Após isso, pairava um certo silêncio no ar. Mas ele era imediatamente quebrado pelo loirinho que falava: agora, então, que tal começarmos? Estamos colocando nossas vidas na mesa. Numa luta de um round.